E aí, pessoal, e mudou o procedimento do Grêmio em relação ao seu planejamento, né? O Grêmio que à tarde, através do diretor médico Ciro Simone, havia colocado a questão envolvendo a forma como o Grêmio iria proceder com relação aos treinamentos, né? Segundo Ciro Simone, em entrevista à Rádio Bandeirantes, falava que os treinos seriam dia sim, dia não, com grupos separados, treinando de 2 em 2 dias. Mas, em razão até de uma suspeita que se criou em cima de dirigentes do Grêmio, e Jeremias Werneck, do UOL, informou também no início da noite que 2 dirigentes do Grêmio estão aí sob cuidados médicos com a possibilidade de ter o coronavírus, o que preocupa a todos, e o Grêmio acabou, em razão disso, e também da pressão pública que existe em cima da reunião de pessoas, da forma como está se conduzindo essa pandemia, né? O risco todo que essa pandemia está apresentando, lembrando que hoje nós tivemos o primeiro caso de morte no país, e isso naturalmente preocupa muito. Então o Grêmio baixou uma nota, mudando os procedimentos e o planejamento. Primeira situação que é importante se dizer: não se treina nem profissionais, nem categorias de base até o dia 23 de março. O Grêmio suspende as atividades completamente. Além disso, também na área administrativa, o Grêmio faz uma mudança também importante. O Grêmio fecha as lojas, fecha o quadro social e vai trabalhar de forma remota, trabalhar internamente, não permitindo naturalmente a exposição do público e também dos seus colaboradores. E faz bem o Grêmio. O Grêmio que havia colocado, através até, a gente soube pela entrevista do Ciro Simone, muda o procedimento, me parece inteligente, porque o clamor público ele é muito grande, o medo das pessoas é muito grande, e o exemplo que um clube de futebol pode dar, ele leva e eleva essas condições. O Grêmio que se apresentou hoje, chegou a trabalhar à tarde, mas não tem condição nenhuma de se trabalhar normalmente. As pessoas de fato estão com medo. E quando o medo atinge a população, é preciso pensar sempre na questão da saúde antes da questão propriamente envolvendo as coisas competitivas do futebol. O entretenimento, o futebol é uma ferramenta de entretenimento importante, mas a gente não pode nunca passar por cima da questão da saúde. A saúde está sempre na frente e me parece que essa foi uma atitude correta da diretoria do Grêmio em rever o seu próprio conceito. O Grêmio que havia colocado inicialmente a questão envolvendo um planejamento em relação a outros clubes bem diferente, mas viu que o caso é para completa suspensão das atividades e fez muito bem em fazer isso. A matéria do Jeremias Werneck, no UOL, como eu citei, é uma matéria que fala dos dirigentes do Grêmio que estariam aí sob suspeita, ou cuidando, ou em quarentena. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu não tenho essa informação, mas eu preciso dizer que isso vai fazer parte de todos, né? Nós vamos ser impactados sim, todos de alguma maneira vão ser impactados por esse vírus, por essa doença, e nós precisamos ter calma, ter tranquilidade. E eu peço aí, rezo que os dirigentes do Grêmio consigam tranquilamente sair dessa situação. Não se tem ideia de como eles podem ter contraído isso, se é que contraíram, mas a gente nesse momento tem que falar uma palavra de calma, de tranquilidade, de sensatez, porque essa vai ser uma realidade que nós vamos ouvir dia após dia, com um aumento de casos, com as situações sempre aumentando em relação ao medo das pessoas e, sobretudo, também aos efeitos do coronavírus. O coronavírus veio e chega no Brasil depois de mostrar pânico em muitos países muito desenvolvidos, que é o caso da Alemanha, que é o caso da Espanha, que é o caso da Itália, países que estão tendo que sobreviver, estão tendo que conviver com essa situação, com o número de mortos crescendo dia após dia. O Brasil vai ter que viver com isso. E por isso é que eu reflito sempre na obrigatoriedade do futebol ser um ponto exemplar para a população, uma forma importante de comunicar à população dos riscos e dessas situações. Por isso, eu aplaudo o Grêmio, porque o Grêmio conseguiu, de certa maneira, rever um pouco seus conceitos e colocar para as pessoas o que a gente espera, que é responsabilidade. O Grêmio foi responsável quando fechou, a partir de agora
todo o seu departamento, fazendo com que as coisas sejam sempre dando prioridade para a saúde das pessoas. Parabéns e vamos para a próxima. Passamos mais um dia que as informações foram sempre em cima das questões oficiais, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora, porque é preciso ter muito cuidado com relação a essa questão e principalmente ao que a gente passa para a nossa população e para a sociedade de um modo geral. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Venham para cá, façam parte desse time, compartilhem, curtam e apertem no sininho ali para fazer parte também e receber as notificações. Um grande abraço, até a próxima e dá-lhe tricolor!